Então, gente, bom dia, né? Eu comecei um pouco, uns minutinhos antes das 10 para dar tempo das pessoas entrarem, tá? E tô só esperando o Valdir entrar pra eu aceitar ele entrar aqui na live, tá? E vai funcionar assim, ele vai fazer como se fosse uma entrevista, tá? Ele vai se apresentar, eu também vou me apresentar, né, para os seguidores dele. Então, vocês podem, à medida que vocês forem entrando, gente, deem coraçãozinho, tá? Deem coraçãozinho aqui, ó, cliquem no coraçãozinho, que o Instagram leva para mais pessoas, tá certo? Então, por favor, não custa nada. E tô só esperando ele mandar o convite aqui. Envia o convite, Valdir, para entrar, que eu sou meio noob, sabe? Eu não sei enviar o convite, não. Tô só esperando ele solicitar a entrada, tá? Pra gente começar, tá certo? Pra quem não sabe, o conteúdo é sobre transição pro vegetarianismo. Já aceitei aqui a solicitação dele, ele vai entrar, tá bom? Opa, Oi, oi. opa, tudo bom? Bom dia, pessoal. Esperar mais gente entrar, né? Por Vamos sim. enquanto, por enquanto, tu pode ir se apresentando, tá? Eu me apresento, tu se apresenta, para dar tempo às pessoas irem chegando, né? Pronto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Valdir, certo? Eu sou pós-graduando em Nutrição Materna Infantil pela Faculdade FAVENE, certo? Hoje a gente vai falar sobre a transição alimentar para o vegetarianismo, né? Eu vou entrevistar a Thaís. Né, Thaís? Tá preparada? Tô sim. Acho que já podemos começar? Deixa eu só me apresentar aqui para os teus seguidores, né? Também. Então, gente, aqui, meu nome é Ana, né? Eu também faço nutrição. Inclusive, para quem não sabe aqui dos meus seguidores, o Valdir, ele é meu colega de faculdade. A gente entrou junto, né? 2014 ainda, gente. Desde 2014 nós estamos nessa peleja. No final de 2014, né? 2014.2. Eu faço pós-graduação em emagrecimento e estética, inclusive na mesma faculdade também, é AD, né? Na Sim. FAVEN. E eu sou vegetariana vegana, né? Faz mais de 6 anos e crudívora há mais ou menos 5 anos e meio, tá? E o Valdir me convidou para fazer essa entrevista sobre a transição para o vegetarianismo, porque assim, a gente vê que tem muita, muita, muita coisa equivocada ainda, que as pessoas têm dúvida, né? A alimentação vegetariana é cercada de vários e vários mitos. E o nosso intuito com essa live é tirar não todas, né? Porque são muitas, mas as dúvidas mais pertinentes que vocês têm sobre o vegetarianismo, tá? Então ele vai começar, ele vai me mandando as perguntas, eu vou respondendo, tá bom? Certo, então vamos lá. Thaís, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, né, no vegetarianismo, veganismo, como começou a ter esse estilo de vida, né? Se foi algum problema de saúde ou foi porque é mais preocupação com o bem animal? Fala aí um pouquinho. Então, foi assim, eu sempre achei legal a ideia da dieta vegetariana, mas eu nunca imaginei que eu fosse seguir, sabe? Eu sempre achava legal, né? Via nos desenhos, nos filmes, achava super legal. Inclusive, tinha até aquele seriado das visões da Raven, que Uhum. era a Cherry, que ela era vegetariana. Eu achava aquilo muito legal, mas assim, eu nunca imaginei aquilo pra mim, porque assim, eu não tinha maturidade, né? Não me incomodava muito com a alimentação. Então, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu tirei o refrigerante, sabe? Era só um teste de tirar o refrigerante e daí eu não sentia a mínima falta. E daí eu fiquei tomando gosto pela coisa, né? Assim, de melhorar minha alimentação. Eu vi que melhorou muito, muito minha alimentação. Assim, minha qualidade de vida, né? Só em tirar o refrigerante. Então, eu já comecei a ir melhorando, né, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E o vegetarianismo ele foi ganhando mais espaço na mídia e eu fui vendo, né, que era interessante e tal. Uma vez eu falei para os meus pais, né, que eu tinha vontade de ser vegetariana. Meu Deus, foi um auê.
Porque, assim, eu sempre fui magrinha. Uhum. E eles diziam, meu Deus, se tu parar de comer carne, se tu parar de tomar leite, tu vai sumir. Aí, tipo, eu meio que desisti, sabe? Porque, assim, eu gostava muito de comer porcaria, gente. Eu comia muita porcaria, vocês não têm noção, não. Vou nem dizer aqui o que é que eu comia, porque vocês vão nem acreditar. Então, assim, aí eu meio que desisti. Isso era no meu 16. Então, quando eu completei, eu decidi, vou ser vegetariana, eu vou ser vegana, e daí eles não podiam me Só um proibir, né? minuto. Eu já estava lá. Então, eu comecei. Primeiro, eu tirei os laticínios, que eu nunca me dei bem com laticínios, principalmente o leite puro. Eu sempre sentia mal quando eu comia. Então, para mim, foi super fácil tirar o leite, super fácil. E daí, depois do leite, eu tirei a carne, depois da carne, os ovos. E, por último, por incrível que pareça, foram os peixes, porque eu gostava muito, gente, de peixe. Gostava muito, principalmente sushi, frutos do mar. Então, gente, se tiverem falhando, me avisem, tá? Tá falhando. Eu não sei se é só no meu. No teu tá falhando? O teu também tá falhando um pouquinho. Ah, agora Acho que é normal. é. E daí eu fui tirando, né, o leite, tá, por último, a carne. Ou o peixe, né? Por último foi o sushi, gente. Eu amava sushi, assim, você não tem noção. Eu comi uns 30 sushi de uma vez. E daí foi o mais, assim, difícil pra mim foi o sushi. E assim, isso era nos meus 18 anos. Mas eu só passei 6 meses vegana, tá? Porque, assim, pesquisando, eu queria uma coisa a mais para minha saúde. E pesquisando, eu me deparei com o perfil da Freely, é uma australiana. Que, assim, ela não era nem totalmente frugívora. Ela segue a dieta Raw to 4, que Uhum. é dia crudívoro, e à noite ela consumia alguma coisa cozida, né? Arroz ou algum vegetal cozido. Esse eu achei incrível, gente, porque assim, na matéria, dizia que ela comia perto de 50 bananas por dia. Assim, eu fiquei pasma, sabe? Aí eu peguei, fui pesquisar mais a fundo e tal. Aí eu me deparei com o perfil do Edu Coraça, que assim, ele é minha referência pra vida, gente, pra vida. Eu tenho, já li os livros dele, eu acompanho ele, inclusive eu conheci ele pessoalmente, foi assim, maravilhoso. Então, aí eu me deparei com o perfil dele e eu vi que ele cursava nutrição, né? Porque assim, eu imaginava como seria eu cursar nutrição e levar uma dieta tão restrita assim, né? Achei que eu ia sofrer muito preconceito, que eu não ia me adaptar, que eu ia desistir da faculdade. E assim, realmente eu pensei em desistir um tempo, gente, pensei, porque assim, infelizmente, o sistema ele ainda ensina muita coisa equivocada, que mais na frente, né, das perguntas eu vou explicar para vocês. Então, assim, mas assim, gente, os meus professores, o Valdir sabe, a gente tem professores, gente, maravilhosos, maravilhosos. Graças aos meus professores que, assim, eu não desisti, que eu, inclusive, foi um incentivo a mais para seguir na dieta vegetariana, para elaborar meus materiais, né? Seguir em frente com a página, inclusive meus professores me deram super força na página, né? Que eu criei a página em 2000, no final de 2015, começo de 2016, né? E eu nunca esqueci as palavras do meu professor: olha, sua página vai ser um sucesso e os seus conteúdos são maravilhosos, confia em mim que vai dar certo. E hoje tá aí a página, não tá assim, grande, grande ainda, né? Mas já tá assim, Tá tem uns crescendo. seguidores até bons, né? Então, assim, gente, os meus professores foram minhas principais, assim, meus principais incentivos, né? Apesar de eu ter colegas, né, que eu já discuti com colegas meus, assim, discuti entre aspas, né? Porque a Faz gente, assim, parte. não, Faz assim, o Valdir sabe que eu nunca fui de estar impondo vegetarianismo para ninguém. Eu só falava vegetarianismo, veganismo, quando alguém vinha me perguntar, sabe? Quando alguém vinha me pedir dicas e tal, eu falo com todo prazer, principalmente de receita. De receita é comigo mesmo. Então, assim, mas assim, inclusive teve colegas meus que vinham na minha página discutir comigo. E assim, gente, eu sou super de boa, eu procuro o máximo discutir.
Mas assim, né, como o Valdir falou, faz parte e isso nunca foi motivo para me deixar desistir, porque assim, eu tenho muitos colegas, muitos amigos que admiram a página, seguem minhas receitas, fazem minhas receitas. Gente, você não sabe a emoção que eu fico quando um amigo meu me manda uma receita que ele fez. Então, tudo isso é um incentivo, gente. Por mais que seja pouquinho, por mais que tenha 10 que te criticam e um segue tuas dicas, isso já faz a diferença para mim. Então, pois é, isso foi assim, um pouquinho da minha trajetória, tá? Já tô falando demais, tem muita pergunta, então a gente pode prosseguir aí. Thaís, e como foi lidar com esse preconceito? Tu teve apoio da tua família para a início disso? Como foi? Assim, no começo, minha família, até hoje, assim, a minha família ainda não se acostumou totalmente, sabe? Assim, apesar de no começo, né, ter aquele preconceito e tal, com o tempo eles viram que a minha saúde melhorou, assim, muito, muito, muito mesmo. Inclusive, gente, vocês podem perguntar que eu sou a que mais como aqui em casa. Eu como mais que meu pai, que minha mãe, que minha irmã. Então, assim, Thaís, só te interrompendo um pouquinho. Gente, o que a Thaís fala de é muito, gente, isso é verdade, tá? Olha o Instagram dela, olha a pratada de pedreiro vegano que ela come. Ou seja, a gente pode pensar que vegetariano não passa fome, gente. Não, realmente não passa fome, não é, Thaís? coisa. E assim, por o fato de eu ser crudívora, as pessoas já, meu Deus, o que é que tu come? Gente, só um adendo. O Valdir, ele já veio aqui em casa, tá? Ele já provou do meu sorvete aqui, ele viu como é bom, né, Valdir? E ele Mas, viu, gente, ele viu como eu não estou mentindo, tanto que eu como. Quando tu veio aqui, eu fiz até uma travessa assim, de sorvete, não foi? E mais uma travessa de salada. E gente, tipo, eu comi tudo. enquanto eu comi uma tigelinha do sorvete dela, gente, ela já tava na metade da travessa. Eu não, Thaís, eu aguento mais. Foi, foi. E tipo assim, gente, até os meus familiares, que já estão assim, meio que acostumados, sabe? Às vezes, quando eu tô fazendo minhas refeições, ele, meu Deus, né, pra onde é que vai tanta comida? Porque eu realmente como, gente. Eu como, não é brincadeira. Então, assim, no começo foi difícil para eles, mas depois, né, eles viram o tanto que eu comia. E isso melhorou bastante a minha saúde em tudo, assim, em tudo mesmo. Assim, antes, eu comia, assim, eu nunca fui de estar me limitando à comida, eu sempre comi o que eu tive vontade. Mas o problema é que eu comia muita besteira, gente. Apesar de eu comer relativamente razoável, eu comia muita besteira. E era só caloria vazia. E assim, eu vivia doente, tinha acne, eu tinha ovário policístico, tinha muita crise de sinusite, tinha muita crise de enxaqueca e diminuiu para quase zero, sabe? A enxaqueca, porque assim, a minha enxaqueca, gente, ela é genética, hereditária, vim da minha mãe. Então, assim, apesar de eu levar uma dieta totalmente natural, nesses anos eu tive episódios, sabe, de enxaqueca, porque assim, a gente sabe que enxaqueca não tem a ver só com a alimentação. Estresse desencadeia muito, gente, assim, e o Valdir sabe que nessa faculdade a gente passa muito estresse. Não é brincadeira, não, Demais. gente. E assim, os episódios que eu tive foi mais relacionado a ao estresse. Acho que só 2 vezes que teve fator alimentação, que é do cacau, que o cacau ele tem cafeína, e cafeína ele desencadeia as crises, sabe? E assim, apesar de eu consumir bem pouco cacau, isso já foi suficiente para desencadear umas 2 crises. Mas fora isso, gente, eu não tenho gripe. Aqui em casa todo mundo pega gripe, menos eu. Não tenho gripe, minha sinusite sumiu, sabe? Inclusive, eu fiz 2 cirurgias na boca e minha mãe nem sonha, gente. Eu não tomei os anti-inflamatórios, não tomei os remédios que os médicos passaram. E assim, menos de uma semana já tava tudo curado na minha boca. Os médicos, assim, ficaram até pasmos, sabe? Então, assim, minha saúde melhorou da água pro vinho.
Então já é mais fácil para eles já encaram de boa, sabe? Verdade. E na tua trajetória, teve algum tipo de desafio que tu teve que enfrentar para se tornar vegetariana? Qual foi o teu maior desafio? Fase? Assim, gente, do onivorismo pro vegetarianismo, assim, eu realmente, eu nunca imaginei que eu, assim, iria viver sem frutos do mar, gente, porque, assim, gente, eu amava, assim, nossa, eu amava camarão, peixe e sushi, né, como eu já falei. Eu nunca imaginei que eu ia viver minha vida sem isso, gente. E foi assim, no começo, assim, não foi tão difícil para mim, mas no comecinho eu ainda sentia falta, sabe? Mas com pouquíssimo tempo eu me acostumei, gente. Porque assim, eu procurei receitas, eu procurei inovar na cozinha. Eu não fiquei só naquilo, sabe? Naquilo de mesmice, sabe? Principalmente depois que eu aprendi a fazer germinados, fermentados, e quando eu comprei o desidratador, gente, assim, minhas receitas, eu não troco uma barca de sushi pelas minhas receitas, juro pra vocês. Ficam assim, só quem provou já sabe. E principalmente os hambúrgueres que eu faço, já fiz sushi crudívoro. Então, gente, fica assim maravilhoso. E queijo também eu amava. Eu gostava muito de queijo. E assim, os queijos vegetais, gente, são maravilhosos. Principalmente o de castanha e de girassol. Gente, vocês não têm noção, gente. Façam. Porque assim, só provando para saber. Porque as pessoas elas têm muito preconceito, gente. Muito, muito, muito preconceito. Se você colocar uma maionese de castanha de caju e um queijo curado de amendoim ou de semente de girassol, a pessoa nunca vai saber que é vegetal. E ainda vai achar mais gostoso do que um queijo normal. Então, é só você indo para a cozinha, gente. Você fazendo, você provando as comidas para você realmente ver que não faz a mínima falta, gente. Eu falo por mim, eu não tenho a mínima falta. E assim, do veganismo pro crudivorismo, eu ainda sentia falta do feijão. Até hoje, assim, quando eu vejo assim, feijão cozido, quando eu sinto o cheiro de feijão cozido, já me faz, assim, eu já tenho falta. Assim, eu já sinto vontade de comer, não que eu fique, meu Deus, eu quero. Mas eu tenho uma saudade, sabe? Mas depois que eu comecei a fazer hambúrguer de grão de bico, eu faço uns pratos com grão de bico, inclusive vou testar uns com feijão, sabe? Feijão germinado, mesmo feijão. Sim. O sabor, gente, eu não tenho mais falta. Não tenho, porque realmente é só você acostumar seu paladar. Então, a única desafio na parte do paladar foi essa. E assim, na parte do social, eu me adaptei muito, porque eu faço jejum intermitente, então às vezes eu como antes ou depois de sair. Eu também levo marmita, eu não tenho a menor vergonha de levar marmita para os lugares. Por exemplo, se eu for para casa de algum parente ou fizer algum almoço, algum jantar, sempre eles fazem alguma opção para mim. E se não fazem, eu levo minha marmita de boa, não tenho a Uhum. mínimo assim, problema com isso. Então, minhas maiores dificuldades foram essas. Thaís, a gente está tendo uma pergunta aqui na live, ó, o Bruno, acho que ele é um seguidor. Ele está perguntando sobre o desidratador, é indicado para quê? Então, explica um pouco sobre como tu usa o teu desidratador, se tu usa ele muito no teu cotidiano, explica aí pra gente. Assim, gente, eu procuro usar o desidratador mais final de semana, sabe? Porque é quando eu faço as minhas receitas e etc. Porque, assim, por mais que o desidratador ele não afete, assim, as propriedades, né? Não tirar as enzimas, né? As vitaminas, o melhor é consumir os alimentos. Deu uma travadinha, né? Mas já voltou. O melhor é consumir o alimento com água, né? Porque por mais que ele seja desidratado, não tenha passado por maiores temperaturas, quando se retira a água, ele fica tudo mais concentrado.
Inclusive, aumenta o índice glicêmico, né? Então, eu procuro usar o desidratador mais final de semana. Mas assim, o desidratador, gente, ele é maravilhoso. Gente, dá pra você fazer tudo nele, tudo. Porque ele não afeta, ele não tira a temperatura, né? Ele não aumenta a temperatura de uma maneira que vá desnaturar as enzimas. Então, o meu desidratador, ele chega a 60 graus. Então, até 60 graus não tem qualquer prejuízo nem na desnaturação de enzimas e nem na criação de compostos tóxicos. Eu vou até falar aqui logo um dos motivos pelos quais a dieta crudívora é ideal para o ser humano. Gente, só o fato da gente cozinhar os alimentos, além de tirar as principais vitaminas, as enzimas, desnaturar, o cozimento ele cria mais de 420 compostos tóxicos que são provenientes da reação de Maillard. Então, são mais de 400 compostos tóxicos que são criados, gente, para você terem uma ideia. Então, com o desidratador, você não tem esses compostos. O desidratador, até 60 graus, não tem qualquer criação desses compostos. Então, eu acho assim que o desidratador, ele é muito bom, sabe? Muito bom nessa questão. Apesar de eu usar um super simples, eu uso super simples, tá? Eu tô até, inclusive, procurando parcerias com alguma loja de desidratador, sabe? Para eu ter uma marca para eu indicar, né? Porque o meu, ele é artesanal. E assim, ele já é um quebra-galho e tanto, sabe? O que eu uso. Então, eu achei assim maravilhoso, gente. Eu crio muita receita. Tanto é que eu criei um curso inteiro só de desidratados usando ele. Então, gente, eu faço coxinha, faço hambúrguer, faço tudo que vocês imaginarem nele. Então, eu acho assim super válido para você estar substituindo, se você quiser ser crudívoro, se você morar sozinho, substitui plenamente um fogão. Plenamente. E assim, o fogão, ele é um fogão bem mais caro do que alguns desidratadores. Claro que tem uns que são caríssimos, mas tem uns que são mais em conta. Por exemplo, o que eu comprei de segunda mão na internet. E eu comprei de segunda mão e assim, por ele de não ser de nenhuma marca, o preço dele já é barato. E de segunda mão ele conseguiu um preço bem melhor. Então, assim, eu realmente recomendo você investir no desidratador. Certo. Thaís, em relação a B12, muito paradigma em relação a B12 e vegetarianismo. O que é que na tua experiência tu tem a falar? No vegetarianismo, há risco de ter esse tipo de deficiência da B12? E se nas fontes vegetais o nosso organismo é preparado para absorver a B12 vegetal? O que é que tu diz? Então, gente, primeiro vamos partir assim. A B12, ela não é só a preocupação dos vegetarianos e veganos, tá? A deficiência de B12, a prevalência de deficiência de B12 é praticamente a mesma entre veganos e onívoros. Por quê? Com a globalização, com a evolução, né, do ser humano, da nossa migração da zona rural, né, de um meio mais em contato com a natureza, para o meio urbano, né, para a cidade grande, a gente tem quase zero contato com o solo. A gente sabe que a B12, ela é proveniente das bactérias do solo. Então, a gente quase não tem contato com o solo, né? E assim, até mesmo as pessoas que têm contato, se não for uma... Acho que tá travando, gente. Se não for uma plantação assim orgânica, né? Que não tenha o uso de agrotóxicos, os agrotóxicos já têm um efeito negativo no solo. Então, o uso tanto de agrotóxicos como da poluição já diminui em quase zero
a produção da B12 no solo. Então a gente já tira por aí. E assim, o consumo de alimentos de origem animal não garante um aporte adequado de B12. Primeiro, por causa desses fatores, né? Os animais, eles não estão consumindo mais a B12. Então, além dos animais não consumirem porque assim, os animais eles se alimentam das coisas do solo, né? Então os animais eles se alimentam, né? Da grama, do pasto, né? Que contém a B12, eles comem, aí o onívoro vai lá, come, né? A carne, e ele meio que já ingere uma B12 reciclada, né? E assim, e além desses fatores, né? Que os animais eles estão sendo injetados com a B12, porque eles também estão tendo deficiência de B12. Ainda tem duas questões. A sua saúde estomacal, porque a gente conta com um fator chamado fator intrínseco, que sem o fator intrínseco do estômago, ele não se liga à B12, e sem a B12 se ligar a esse fator intrínseco, quando ele chega lá no intestino, ele não vai ser absorvido, porque ele só pode ser absorvido se ele tiver ligado a esse fator intrínseco. E mesmo você tendo esse fator intrínseco, ainda tem a questão da sua saúde intestinal. Se você tiver, por exemplo, alguma doença inflamatória intestinal, como é a doença de Crohn, se você tiver sofrido alguma ressecção intestinal, né? Sofrer de alguma doença autoimune também, isso vai comprometer a sua absorção. Então, como a B12 ela é absorvida nas bordas em escova do intestino, do nosso intestino, então já vai ter um comprometimento. Então, são vários fatores que levam à deficiência de B12. Então, a suplementação ela é recomendada para todos os seres humanos, tá? Sejam onívoros, vegetarianos, crudívoros. Depois de 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos de crudivorismo, apesar dos meus níveis ainda estarem aceitáveis, eu comecei a suplementar justamente para evitar, gente, porque a deficiência de B12 ela pode trazer consequências gravíssimas. Então, eu não brinco com a minha saúde. Então, a única suplementação que é necessária na dieta vegana, até antecipando aqui uma das perguntas, a única suplementação necessária na dieta, tanto vegetariana até onívora, é a B12. O resto você pode conseguir perfeitamente com uma dieta equilibrada, passada por um profissional, tá? Porque, assim, a gente vê vegetarianos que migram, saem do onivorismo para uma dieta vegana, mas fazem tudo errado, gente. Eles substituem a carne, não que a carne precise de substituto, né? Mas é porque eles tiram a carne e aumentam o consumo de massas, de frituras, de glúten, né, de industrializados. Então, a gente sabe que industrializados, mesmo veganos, eles não fazem bem, não fazem. Então, apesar de eles fazerem bem menos mal, eles ainda fazem mal, né? Então, eles fazem meio que errado. E daí, aí gera quadros de anemia, de deficiência de cálcio, deficiência de ferro, né? Então, as pessoas acabam associando a dieta vegana com a dieta deficiente. E o que é uma ideia totalmente errônea, porque uma dieta, segundo a OMS, a dieta vegetariana é plenamente capaz de suprir todas as demandas nutricionais, fora a B12, né? Como eu falei. E assim, fontes vegetais de B12 não são confiáveis, tá? Por exemplo, tem B12 em certos tipos de alga, de cogumelos, inclusive no levedo, de cerveja, mas elas contêm as formas análogas da B12. E por mais que você esteja ingerindo a B12, você não vai conseguir absorver, porque é uma forma inativa de B12, é uma forma análoga. Então, eu não recomendo você tentar
essas fontes vegetais, tá? Porque não tem nenhum estudo, apesar de já terem estudos, né? Procurando fontes vegetais, né? Eu não recomendo ainda, eu não recomendo porque não tem nenhum embasamento científico, eu não recomendo nada sem embasamento científico. Então, eu ainda recomendo a suplementação. E claro, gente, suplementação, não faça suplementação sem a supervisão de um nutricionista ou médico. Porque qualquer suplementação, gente, se você for suplementar por conta própria, se você não souber a dosagem, se você não souber a via de administração mais adequada para o seu caso, às vezes vai acabar surgindo o efeito contrário. Você vai ter ou uma superdosagem ou não vai adiantar nada. Porque se você ingerir uma quantidade menor do que a que você precisa, vai ser dinheiro jogado no lixo. Então, só um nutricionista e um médico vai saber te orientar da dosagem certa e da via de administração, tá, gente? Porque, por exemplo, se você não tiver nenhuma deficiência, por exemplo, comprometimento do estômago ou do intestino, por exemplo, uma cápsula já vai servir para você. Mas se você tiver doença de Crohn, se você tiver deficiência do fator intrínseco, somente uma administração injetável vai servir para o seu caso. Então, vai de caso em caso, sabe? Então, procure médico nutricionista, porque qualquer tipo de automedicação é perigosa. Mas a gente viu agora a B12, né? Mas tem muita gente que pensa assim, eu vou tirar os alimentos de ferro, né? E posso ter deficiência de ferro. Confere isso na alimentação vegetariana, deficiência de ferro? Então, gente, é uma ideia muito errônea essa questão do ferro também. Como eu falei, alguns vegetarianos desenvolvem quadro de anemia. Por quê? Porque eles não consomem as maiores fontes de ferro, né? Eles deixam para consumir, eles vivem de batata frita, de industrializados, que a gente sabe que batata, carboidrato, quase assim, carboidrato, tipo de batata, né? Massas, quase não tem ferro. Então, eles acabam gerando um quadro de anemia justamente por falta de uma oferta de alimentos ricos em ferro. Eu até separei aqui um material sobre o ferro M e o ferro não M. Porque a gente tem dois tipos de ferro. O ferro M e o ferro não M. O ferro M, ele é proveniente dos alimentos de origem animal. E o ferro não M, dos alimentos vegetais. A diferença entre esses dois é a presença de um anel porfirínico, né? Que a presença desse anel, ele é como se fosse uma proteção, né, da molécula de ferro contra fatores inibitórios de absorção. Então, apesar dos vegetais conterem o ferro não M, assim, em questão de absorção, assim, uma diferença muito pouca na taxa de absorção, que o que vai mudar é essa taxa de absorção, tá? Enquanto a gente absorve, por exemplo, mais ou menos 18% do ferro das carnes e derivados, no ferro não M das quantidades vegetais, a gente absorve mais ou menos 10%. Então, já é uma diferença pouca. E assim, algumas pessoas desconhecem, mas as fontes vegetais contêm mais ferro do que a carne. Por exemplo, em 100 gramas de carne, que dá mais ou menos 190 calorias, tem 1,9 miligramas de ferro. Enquanto que nessa mesma quantidade, mais ou menos uma concha de feijão, contém 4 miligramas de ferro. Então, apesar do ferro não M ser menos absorvido, né? Ele ainda vai ter, a gente ainda vai conseguir absorver mais desse ferro do que na carne. Por exemplo, enquanto a gente absorve 0,34 miligramas, né, do ferro da carne, presente em 1,9 miligramas, do ferro a gente consegue 0,4 miligramas.
Então, ainda é mais do que a gente consome em 100 gramas de carne. E assim, gente, 100 gramas de carne é o limite de proteína animal que a gente, de proteína em geral, que a gente Per pode capita. consumir num dia. O Valdir sabe, gente, quando a gente vai montar uma dieta, é um Deus nos acuda. Porque se a gente colocar 100 gramas de carne, já ultrapassa a quantidade de proteína do dia. Então você não pode de jeito nenhum aumentar porque vai ter uma proteína em excesso. E assim, só 100 gramas de carne não vai suprir a sua necessidade de ferro diária. E assim, é até irônico, mas as pessoas têm medo, né, de sofrer deficiência de ferro na dieta vegana. Mas assim, o ferro proveniente da carne e vegetais, ou da carne e derivados, só vai suprir 10% das suas necessidades de ferro. 90% das suas necessidades vai vir de fontes vegetais, como, por exemplo, vegetais verdes escuros, leguminosas como grão de bico, até o feijão, né? Sementes oleaginosas. Então, 90% das suas necessidades de ferro vai vir das fontes vegetais, independentemente de você consumir carne ou não. Então, é só a gente observar, questão de matemática, sabe? Uma continha de matemática, você já vê que é uma ideia totalmente equivocada desse negócio de ter deficiência de ferro. É como eu falei, é só você consumir, você levar uma dieta planejada, né? E outra questão que é até mais recente, eu estava vendo, na questão do excesso de ferro M, da relação do excesso de ferro M, porque a gente sabe que todo onívoro, gente, não vai consumir só 100 gramas de carne durante um dia. Gente, 100 gramas de carne é desse tamanhozinho. Tem gente que só no almoço consome 3 vezes isso. Ainda consome mais carne no jantar, consome leite de manhã, consome um ovo de noite, né? E isso já extrapola totalmente a quantidade de proteínas do dia. E até de ferro também, né? Então, já tem estudos relacionando o excesso de ferro M com câncer, principalmente de câncer coloretal. Então, mais aí uma evidência de que o ser humano não foi feito para consumir nem proteína animal, nem ferro proveniente de fontes animais e etc. E também, eu esqueci até de falar aqui, dos fatores que ajudam a absorção de ferro. Por exemplo, uma dieta vegana, ela é riquíssima em fontes de vitamina C, por exemplo. E a vitamina C, ela potencializa em até 10 vezes a nossa capacidade de absorver o ferro. Então, se você consumir, por exemplo, um feijão, né? Um feijão ou um grão de bico, uma leguminosa, uma oleaginosa, junto com alguma fonte de vitamina C, você já vai aumentar essa absorção em 10 vezes. Então, é plenamente, assim, inclusive, gente, eu controlo, sabe, minha quantidade de todos os nutrientes que eu consumo no dia. Gente, assim, eu não tô brincando, eu até posto de vez em quando, tem em vídeos, né? Eu extrapolo 300%, 400% de todos os nutrientes, principalmente proteína e ferro, que são duas questões que as pessoas têm medo de terem deficiência e eu, numa dieta crudívora, consigo atingir perfeitamente. Então, é só questão mesmo de falta de informação, falta de planejamento, né? Falta de, sim, bom senso, né? Se você quiser seguir uma dieta, seja onívora, seja vegetariana, seja crudívora, você tem que procurar orientação, gente. É por isso que existe faculdade de nutrição, porque só o nutricionista ele vai saber as quantidades, as fontes alimentares para evitar qualquer tipo de deficiência, né? Thaís, há um tempo atrás, foi muito discutido, tanto por nutricionistas, por médicos,
E por leigos também. Uma influenciadora, eu tenho que citar porque é bem pertinente e bem relevante para nosso. Tanto é que eu nem excluí essa pergunta lá do negócio, porque eu quero realmente responder essa. Uhum. Assim, Pois é. eu não vou. Fala, pode falar. Continua. Essa influenciadora uma vez discutiu em um programa, né, que o alto consumo de pode acarretar a cirrose. E tipo, Então, pode fazer isso, pode acontecer mesmo. gente, quando eu vi, né? Quando eu vi, assim, eu achei assim muito sensacionalista, né? Quando eu vi. Assim, eu não vou, apesar de eu não falar falar mal dela, eu vou inclusive defender ela aqui. Eu não vou citar o nome porque não vem ao caso, né? Mas assim, ela foi extremamente mal interpretada. Porque, inclusive, ela aderiu a uma dieta crua na gestação dela. E ela é amicíssima do Eduardo Coraça, que é referência em crudivorismo no Brasil. Então, o que ela quis dizer com isso, inclusive, eu concordo plenamente com ela, tá? Mas ela foi, assim, as pessoas costumam associar, o erro foi das pessoas, não dela. Porque, assim, as pessoas costumam associar frutose com fruta. Com a frutose da fruta natural. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque, assim, a frutose sintética, que é presente na maioria dos industrializados, é muito diferente da frutose normal, gente. Primeiro, a frutose das frutas é natural. E nas frutas tem dois fatores que diminuem o índice glicêmico e a carga glicêmica, que é as fibras e a grande quantidade de água. Então, as frutas, elas já têm um índice glicêmico de médio a baixo. E a carga glicêmica das frutas, gente, é muito pouca, muito pouca. Tanto é que tem vários médicos, gente, eu falo isso com propriedade, tá? Que tem vários médicos e nutricionistas documentando casos de pessoas diabéticas tipo 2 que se curam de um quadro de diabetes, tá? Se curam mesmo. E de diabetes tipo 1, que diminuem muito as dosagens de insulina com a dieta frugal, consumindo grande quantidade de frutas. O que a gente vê outros médicos, nutricionistas, endemonizando e até proibindo o consumo de frutas por diabéticos. O que é uma coisa totalmente assim, que eu acho que eles não proíbem o consumo de massas, né? Inclusive de industrializados, inclusive da maltodextrina, que eleva o índice glicêmico mais do que a glicose. Eles não falam isso, mas endemonizam as frutas. O que, assim, é totalmente sem nexo isso. E eu vejo nutricionistas, médicos, tratando pacientes com diabetes, com a dieta frugal e obtendo sucesso absurdo. Então, assim, o que ela quis dizer, ela quis se referir à frutose sintética, que por exemplo, barra de cereal, muitos suplementos, né, contém essa frutose, mas a frutose sintética. E assim, em relação das frutas, do suco de fruta, que as pessoas falam, né, que excesso de suco de fruta pode fazer mal, até pode, tá? Consumido, mas assim, se consumido em muito excesso por uma pessoa saudável e mais ou menos excesso por uma pessoa, por exemplo, com diabetes. Por quê? Não é que a fruta vai fazer mal, gente, mas as pessoas costumam consumir muito suco, assim, de laranja, por exemplo. E um suco de laranja, para você fazer um copinho assim, é muita laranja, gente. E quando você concentra muito suco de fruta, vai tirar as fibras e vai consumir e vai concentrar mais o açúcar da fruta, apesar de ser benéfico. E assim, não é
por mais que seja natural, por mais que seja mais saudável do que um refrigerante, né? Do que uma bebida alcoólica, vai aumentar muito o índice glicêmico. Por quê? Porque aumenta muito essa quantidade de açúcar, por mais que seja da fruta. E assim, na natureza, a gente não tinha centrífuga, a gente não tinha liquidificador. Então, a natureza ela é tão sábia que a nossa fisiologia é frugívora. Nos permite consumir grandes quantidades de fruta. Mas por quê? Porque a fruta contém fibra e água, o que diminui muito a sua carga glicêmica no organismo. Então, por mais que o suco de fruta seja natural, se consumido em excesso, principalmente de frutas cítricas, pode sim levar a um consumo, a um quadro de, assim, não só que o suco de fruta vá causar cirrose, mas aliado já ao consumo de outras fontes de alimentos que podem causar cirrose. Se você adicionar mais suco de frutas, assim, por exemplo, se você consumir um suco de frutas concentrados todos os dias, pode sim levar a quadros de cirrose. Então, o que ela quis dizer foi isso. Ela não estava se referindo às frutas em si, mas esses dois fatores que eu citei aqui. Certo. Thaís, e falando da transição, quais critérios a gente monta para essa fase? Em termos de quantidade ou de exclusão, restrição de algum alimento, como é que faz? Como é feito, na verdade? Então, gente, assim, antes de qualquer transição alimentar, eu enfatizo duas coisas. Primeiro, estude muito, muito, pesquise muito, porque o conhecimento, gente, é a base de tudo. De tudo, de tudo, de tudo mesmo. E procurar profissional. Só um profissional, gente. Por mais que você tenha o conhecimento e tal, só o profissional, ele vai saber. Porque, assim, cada pessoa, ela tem uma taxa metabólica basal diferente, um requerimento de calorias diferente, etc. E só o tanto de calorias já mexe em todo o balanço da dieta. Então, só o profissional para saber definir direitinho, né, essas digamos assim, quantidades, né? Então, eu levo em consideração esses dois fatores. Então, pesquise e procure profissional. Bom, a gente está falando de quantidade agora. Eu sigo uma nutricionista, que ela é vegana também. Inclusive, a gente vai fazer uma live também próxima com ela, certo? E ela fala algo interessante. Enquanto que na dieta onívora, né, a dieta nossa, normal, a gente deve muito frisar na quantidade dos alimentos, porcionamento, certo? Já no veganismo, ela apontou algo bem interessante. A gente pode comer à vontade, não tem restrição de quantidade. O que é que tem a dizer sobre isso? Exatamente, gente. Por quê? Eu vou citar a proteína, tá? Como um exemplo. As fontes. Mas as fontes de origem animal são as maiores fontes de proteína. Fato. Mas, assim, a maior fonte, a fonte mais rica, nem sempre quer dizer a melhor. Nem sempre quantidade quer dizer qualidade. Então, assim, as fontes animais, por exemplo, a gente precisa... Só a recomendação da OMS já é uma recomendação superestimada. Então, por exemplo, a OMS recomenda isso de proteínas. A dieta vegana fornece isso. Fornece ainda mais que a gente precisa. E a dieta onívora fornece isso. Então, a dieta onívora, que é alimentos de origem animal, ela já fornece uma quantidade muito, muito maior do que a gente precisa. Então, já tem estudos relacionando
uma dieta hiperproteica com vários tipos de cânceres. Então, como eu falei, nem sempre a maior fonte é a fonte ideal. Então, eu costumo dizer que a natureza ela é tão sábia que ela só fornece o tanto de nutrientes que a gente precisa. Outro nutriente é a vitamina A. Por exemplo, a vitamina A dos vegetais, ela é apresentada em forma de beta-caroteno, que é a pré-vitamina A. Então, quando a gente consome muita quantidade, muitos alimentos ricos em beta-caroteno, o nosso organismo ele só vai transformar em vitamina A aquilo que a gente precisa. Se a gente consumir mais do que a gente precisa de beta-caroteno, o que acontece? A gente fica com a pele alaranjada. O que é isso? É o sistema do nosso organismo de evitar uma hiperdosagem de vitamina A. Ou seja, o beta-caroteno que iria ser transformado em vitamina A, ele se acumula nos tecidos. Por quê? Porque a vitamina A ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, todo o excesso dela vai para os tecidos. E o tecido que a gente tem embaixo da pele é tecido adiposo, gordura. Lipossolúvel, solúvel em gordura. Então, a gente fica com um quadro chamado hipercarotenemia. Eu já fiz até um videozinho sobre, tá? E assim, inclusive, gente, eu até não dá pra perceber aqui, tá? Mas quando eu como muita abóbora, muita cenoura, sabe? Gente, eu tô comendo abóbora. Só esse mês, eu tenho certeza que eu comi umas 20 abóboras, só eu. Então, assim, essa questão da hipercarotenemia não tem qualquer problema, tá? De cunho da saúde. É só mesmo na questão de estética, né? O que eu não me incomodo, sabe? De ficar com a pele amarelada, não me incomodo. O que você tem que se preocupar é num quadro de hipervitaminose A. E a vitamina A das fontes animais e de suplementos, né? Vitamina A presente em suplementos, já é a vitamina A sintetizada. Então, se você consumir mais do que você precisa, você corre o risco de ter uma hiperdosagem, o que pode levar, aí sim pode levar a um quadro clínico, né? Um quadro clínico negativo. Então, a natureza ela é tão sábia, gente, que ela fornece todos os nutrientes nas quantidades corretas que você precisa. Então, um exemplo disso que eu achei super válido é a proteína e a vitamina A. Então, nessa questão de atingir recomendação da OMS, não tenha medo, como eu disse. Se você seguir uma dieta passada por um profissional, você não tem qualquer risco. Qualquer. Eu falo por experiência própria, gente. Que a minha dieta crudívora, eu nunca tive deficiência de nada, nem de B12. Eu comecei a suplementar justamente antes de ter uma deficiência. Por quê? Porque a vitamina B12, a gente tem um estoque dela até 5 anos. Depois de só 5 anos, que esses estoques diminuem, né? Que pode levar a um quadro de deficiência. Então, eu esperei esse tempo, né? Para poder começar a suplementar. Então, até a questão do cálcio também, as pessoas costumam ter medo, né? De ter uma deficiência de cálcio. Ah, mas cálcio, de onde é que eu vou tirar o cálcio se eu não consumir leite e tal? Então, gente, primeiro, além do reino vegetal ser riquíssimo em cálcio, presente em gergelim, né, sementes em geral, vegetais verdes escuros, como o brócolis, o couve, né? A gente ainda precisa levar em consideração que, por mais que tenha cálcio no leite, o leite ele tem fatores que inibem a absorção de cálcio. Então, gente, se fosse assim, o Brasil e os Estados Unidos estão entre os países que mais consomem leite e laticínios. E são os países que têm maior incidência de osteoporose. Por quê? Como é que vocês se explicam isso? Enquanto que na Índia, eles
consomem muito pouca quantidade de leite e laticínios. Na Índia e no Japão. E são os países que contêm menos incidência de osteoporose. E só em questão de estatística, você já vê que essa ideia de relacionar o cálcio só com o leite de vaca é totalmente errôneo. E assim, o leite de vaca, a gente não foi feito para consumir o leite de vaca, gente. Só assim, o Valdir sabe, tu faz materno infantil, né? A gente vê na tabelinha, né? Na tabelinha comparando o leite de vaca com o leite materno, né? O leite materno, gente, ele é o leite menos proteico da natureza. O leite de vaca, ele contém muita caseína, muita proteína, gente. Então, sobrecarrega o bebê, sobrecarrega o estômago do bebê e até nos adultos. E assim, E é gente... capaz até de desencadear alergia precoce, né? Principalmente nos bebês. Alergia, doença... Uhum. Inclusive doenças autoimunes. Tem mães que trocam o leite materno. Ah, passou dos 6 meses, vou dar leite de vaca pro bebê. Não. E assim, gente, eu acho absurdo. Eu acho absurdo, inclusive, gente, eu vejo. Inclusive, até tem muitas famílias pobres. Eu fico assim, gente, com o coração partido. Porque os profissionais, gente, eles passam leites caríssimos, caríssimos, que as pessoas não têm condições de comprar, sendo que elas poderiam usar fontes vegetais muito mais saudáveis e muito mais baratas. Então, assim, é muita falta de informação ainda, gente. É uma pena. Porque, assim, a gente, por exemplo, a gente tem que entender as pessoas também, né? Porque a gente, mas essa pessoa é muito ignorante, não sei o quê. Então, gente, mas assim, nem todo mundo tem acesso à informação. E isso a gente tem que jogar a culpa na mídia e nos profissionais. Eles sim são os veículos que deveriam disseminar essa informação. O que não está acontecendo. Eles só visam o lucro, né? E alguns profissionais, eles são altamente arcaicos, que não têm qualquer preocupação em estar se procurando fontes mais, digamos assim, confiáveis, né? Então, cabe aos profissionais espalhar essa informação, o que não está acontecendo, né? Isso, verdade. Gente, Thaís, disseram que meu áudio tá baixo. Meu áudio tá baixo mesmo? Aqui não tá, não. Ah. Aqui mesmo não tá normal. Uma pergunta de uma seguidora tua. Teve uma pergunta. Só girando aqui os comentários, que eu gosto de ver muito. Eu olho pra cima e olho pra baixo. Então, a seguidora tua, Gabriela, ela perguntou se eu era crude. Gente, infelizmente, eu não faço parte do pessoal vegetariano. Porque eu sou uma pessoa muito carnívora. Peço até desculpa por estar fazendo essa live com a Thaís, né? Mas eu sou uma pessoa muito carnívora. Tô tentando diminuir aos poucos, né? Tô tentando entrar nessa fase de transição do vegetarianismo, que eu acho um estilo de vida muito legal. Você entra em paz, gente. Você entra em paz tanto com o seu corpo, quanto com a sua mente e com o seu estômago. O sistema digestivo em geral. Gente, é um mundo. O vegetarianismo é um mundo. Tá? Mas eu quero, sim, passar por essa transição. Certo? Do jeito que, agora com as informações que a Thaís me passou, com certeza. Então, pois é. Olha, gente, desde o começo da faculdade, que o Valdir, ele se interessa, sabe? A gente é amigo desde o comecinho da faculdade, né? Ele se interessa. Assim, por mais que tu não seja vegetariano, Valdir, tu tem a vontade de conhecer, tu tem essa preocupação de estar se informando, né? Então, isso já é de grande diferença, entendeu? E assim, só em tu tendo esse interesse no meio, por mais que tu nunca venha a ser vegetariano, se tu for atender um paciente vegetariano, vegano, tu vai saber orientar. Gente, falta 25 minutos para cá. 25 segundos, já? Gabriel.
É? Te disse, não ia dar tempo. Segundos ou minutos? Segundos, 10, 9, 8. Gente, então, para finalizar. Gente, muito obrigada para quem participou. E a live vai ficar gravada, tá? Certo?